Olá, boa semana para você, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Lição de número 11. Amor em ação. O verso para memorizar diz assim, Se abrires o teu coração ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58, versículo 10. Estamos nos aproximando do final de nosso estudo do livro do profeta Isaías. Na última sessão, nós tivemos um estudo extremamente teológico, com profecias de esperança e certeza, cujo foco foi a intervenção divina nos afazeres humanos, de modo que o Senhor invadiu o mundo de pecado e sofrimento para perdoar o pecador e destruir o sofrimento através do servo. Agora, entramos em uma nova sessão que fala de aspectos práticos da fé do povo de Deus, de Israel. De fato, parece que o profeta retorna ao início do livro, com um novo conjunto de acusações, mas não sem antes apresentar um belíssimo convite divino para que o povo retornasse ao Senhor e abandonasse suas ações pecaminosas. É interessante notar que há uma inversão da sequência dos primeiros capítulos, em que primeiramente temos acusações contra Israel e depois o cântico da vinha no capítulo 5. Dessa vez, no capítulo 55, começamos com o convite a comprar sem dinheiro, uma representação da graça divina, e nos movemos às acusações de práticas rituais vazias e piedade aparente. O convite é apresentado em uma linguagem poética, poderosa, com ritmo sensível e marcante. O acento poético recai sobre o chamado de atenção inicial para que todos os que tivessem sede fossem às águas que ele oferecia. A figura aqui é tomada do costume oriental de vendedores de rua que ofereciam e ainda oferecem seus produtos, chamando aqueles para que pudessem comprar. Aqui, não obstante, não é o oferecimento de um produto, mas o convite a um banquete preparado por Deus, no qual, seguindo a linguagem do banquete de Mateus 22, ele anunciaria seu juízo e afastaria as desgraças que recaíssem sobre a terra de Israel. A linguagem do texto aqui é inclusiva. Seu convite não se limita a Israel, mas inclui todos os que têm sede de todas as nações. A sede e a fome aqui, saciadas pelo banquete, parecem estar associadas à linguagem contrária de Amós, capítulo 8, verso 11, em que Deus avisa que iria enviar fome e sede de sua palavra sobre a terra. O texto de Isaías, portanto, deve se referir não à provisão de necessidades naturais e físicas, mas à fome e à sede de ouvir o anúncio salvífico de Deus através do servo do capítulo 53, que é referido no verso 4 como o príncipe e governador das nações ou povos, em um claro indicativo da universalidade do alcance de sua mensagem e de seu reino. Todos, judeus e gentios, são chamados a participar desta adoração ao Deus, sendo agora membros da aliança. Entrar na aliança demanda aceitação dos termos da aliança, como vimos nas primeiras lições do nosso estudo. O próprio Deus, nos versos e capítulos seguintes, especifica as condições para participar deste concerto. Não é suficiente a expressão do desejo e da necessidade que a própria pessoa sente, mas a aceitação do convite divino inclui responsabilidade e mudança de vida. O convite não se baseia em etnia, mas em graça e fé. A graça como atitude e ação divina e a fé ou fidelidade como a resposta humana. É a graça que representa o mais alto e elevado pensamento de Deus, amigo, amiga. É na proposta de uma fonte infinita de perdão, oferecida de forma livre e plena, que reside o coração da mensagem da graça.
Essa mensagem declara a incapacidade do ser humano de lidar com os seus próprios erros e a condição fundamental que dá origem a esses erros e seus males, o pecado. Na graça é oferecida a resposta para essa incapacidade, demonstrando que Deus possui pensamentos para com os seres humanos que são tão elevados do que o céu é da terra. Percebam aqui a retomada da linguagem de céu e terra, utilizada no capítulo 1. Se ali representavam a extensão do alcance testemunhal do contexto da aliança, aqui representam a diferença entre Deus, como quem propõe a aliança, e o ser humano, seu beneficiário. São os pensamentos de paz que serão lembrados anos depois, também no contexto de libertação no livro de Jeremias, precisamente no capítulo 29, versos 10 a 13. A graça, como eu falei, é a atitude divina que deve motivar no homem a resposta da fé, entendida corretamente, não apenas como ato de crença, mas como fidelidade, que não é mera expressão externa de medo e subserviência, mas a atitude resultante da aceitação plena da condição de cidadania do reino da aliança e de suas responsabilidades éticas, morais, sociais e espirituais. A aliança, portanto, nos mostra que as mensagens proféticas não se resumem apenas aos aspectos espirituais, mas devem transformar a totalidade da vida, emprestando significado a cada ato e sentido a cada palavra. É por isso que o jejum agradável a Deus não é meramente sentir fome e mortificar a alma. Nos tempos de Isaías, o único jejum ordenado por Deus diretamente ou indiretamente através dos líderes do povo era o jejum do Yom Kippur, ou Dia do Perdão, precisamente Dia da Expiação. A grandiosidade do dia não estava em seu ritual, mas em seu significado. Não era, portanto, o jejum pelo ato em si, mas pela intenção que faria o participante a se apropriar das bênçãos e do perdão oferecidos e da celebração paradoxal que resultava do afligir da alma. Deveria ser um jejum alegre, uma vez que indicava o último ato de Deus em selar seu povo para um bom ano novo, cujo início se dava no primeiro dia do 7º mês, mas que era anunciado durante todo o 6º mês, cujo nome em hebraico, curiosamente, é Elu, que utiliza as letras iniciais da frase hebraica Ani ledodi vedodi li. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim. Lá encontrada nos Cânticos de Salomão, no capítulo 6, verso 3, e repetida nos casamentos judaicos até os dias de hoje, em uma declaração de entrega e confiança. Esse é o esperado resultado do Dia do Perdão, uma declaração de amor mútua entre Deus e o seu povo. Como toda festividade deve ser lembrada no tempo, também esse momento deve ser eternizado na espiral ascendente, que é o tempo bíblico. É no retorno das festividades do Eterno que nos reencontramos com as bênçãos de seu amor. Na recorrência do termo astronômico semanalmente, somos convidados também a celebrar, no tempo por Deus reservado, o amor demonstrado tanto na criação, Gênesis 2, 1 a 3, quanto na libertação do Egito, Deuteronômio 5, de 12 a 15, e também do pecado, de acordo com Lucas 23, 53 e 54. É na chegada do sábado que devemos encontrar descanso e nos lembrar do perdão que nos é oferecido, não apenas uma vez ao ano, nunca foi, mas todos os dias. Particularmente, entendo que a referência primária do texto não seja ao Yom Kippur. A referência ao jejum nos remete ao Yom Kippur, certamente, mas a referência ao sábado irrompe não no esteio do jejum, nem como um elemento a ele associado, mas como uma categoria diferente de requerimento. O requerimento em relação ao jejum é a consideração social e o partir do pão com o necessitado, enquanto a referência ao sábado está na troca dos afazeres diários pelo conceito de deleite. Mas não o deleite ocioso ou meramente humano,
é o deleite no Senhor, ou seja, a consideração de que aquele tempo pertence a Deus, não para afligir a alma, mas para proporcionar alegria e gozo recorrentes. Por isso, o sábado deve ser dia de alegria, não, como muitos pensam, de pesar. Qual é o resultado de viver essa fé, amigo, amiga? Um amor, claro, obviamente, que opera. E opera no sentido correto. Primeiro a Deus e então ao homem, ao próximo. A abnegação do serviço compassivo leva ao pé da cruz para demonstrar que ela está vazia, mas que o santuário está cheio de graça. É para lá que nossos olhos devem se voltar. É ali que entendemos que a salvação é gratuita, mas o preço foi o sacrifício. E isso é amor em ação. Que Deus nos dê uma boa semana de estudo da lição da Escola Sabatina e que possamos colocar este amor em ação. Deus te abençoe, amigo, amiga. Até o nosso próximo estudo.